Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, discutindo a cidade. É uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas também com muita gente, com grande capacidade de procurar e propor soluções, como o nosso convidado de hoje, vereador Maurício Brinquinho, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, vereador. Tudo bom? Boa noite, Roberto. Tudo bem? Bem, é um prazer enorme estar aqui com você e com todos que nos assistem. E olha, ele está numa briga grande, né? Aliás, antes de falar sobre essa briga, ele é, além de vereador, ele é presidente do Sindicato dos Condutores. E nesse momento é um momento delicado para os condutores de ônibus, coletivos. Olha, estão tocando fogo em ônibus. E, na verdade, o motorista e o cobrador não tem nada a ver com essa história. É bastante preocupante, não, Maurício, esse momento? Bastante, Roberto, porque assim, banalizou. Qualquer tipo de ação, qualquer tipo de manifestação, qualquer problema que se tem, a gente vê casos aí, marido briga com a mulher, vai e desconta num ônibus, né? E não é a questão simples da questão do patrimônio, né? O problema é que tem vidas ali dentro, o cobrador fica preso numa gaiolinha, né? Porque o espaço que ele tem é complicado para ele descer. O motorista fica atrás do motor ali, fica do lado do motor, atrás do volante, né? E nós já tivemos acidentes feios. A gente já teve motoristas que ficaram internados com queimaduras, com mais de 70% do corpo queimado, né? Cobradores e motoristas também afastados psicologicamente, por causa do medo que eles estão passando de estar dirigindo e de estar acontecendo alguma coisa, né? Dessa natureza. E passageiros, você tem mulher grávida, você tem mulher com criança de colo, pai também com criança de colo, sim. Você tem pessoas com dificuldade de movimento, né? Com necessidades especiais, você tem idosos dentro dos ônibus. E aí, quem quem toma essa atitude violenta, também tem o receio de ser preso, de acontecer alguma coisa. Então, entram muito rápido dentro dos ônibus, jogam aquele líquido inflamável de qualquer forma e já sai tacando o fogo. Então, às vezes não dá tempo de uma pessoa sair, o líquido pega na roupa, né, também, e causa acidentes graves, né? Esses dias atrás agora, com todas essas manifestações que nós estamos tendo aqui em São Paulo e Guarulhos também, já morreu um motorista de caminhão. Olha que perigo. Isso acaba deixando muito preocupado toda a diretoria do Sindicato dos Condutores de Guarulhos, toda a região, não, Maurício? Olha, não é só da região de Guarulhos. A gente tem discutido isso muito nas federações, nas confederações, porque o que acontece? Roberto, se fosse um ataque num avião desse porte, nossa, ou se fosse um ataque num trem, num metrô, é terrorismo. Isso é interessante que o Maurício vai falar, que ele falou isso na Câmara. Eu achei extremamente interessante. Imagine você se isso acontecesse num avião, né, não, Maurício? Então, e aí é considerado terrorismo. Mas a legislação brasileira, o Código Penal, diz claramente que você colocar fogo num coletivo, com a intenção realmente de queimar, disso, daqui, é considerado terrorismo também. Só que o poder público, a segurança, não está fazendo dessa forma. Olha como se fosse um vandalismo. Não olha com... A gente tem, só aqui em Guarulhos, mais de 35 ônibus queimados nos últimos 2, 3 anos. E não tem uma investigação. Não tem um culpado. Como é que você faz? Nos últimos anos, nos últimos meses, foram centenas e centenas de ônibus no estado de São Paulo, fora, acho que chegou a milhares de ônibus, se for contar o Brasil todo, não, Maurício? Eu creio que sim, né? A gente tem alguns levantamentos, você vê na região, se contar Guarulhos e São Paulo, você tem quase 200 ônibus queimados. No Rio de Janeiro, por exemplo, tocaram fogo numa garagem inteira. No Rio de Janeiro não, foi em São Paulo. Foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo. São Paulo tacaram fogo numa garagem inteira. Então, mas, assim, extrapola, Roberto, porque é o que eu estou falando. Banalizou, né? A gente tem um governo, né, um Estado que não dá condições para a sua polícia trabalhar. Então, o policial militar ganha mal, não consegue fazer uma ronda boa, não tem um equipamento, não tem uma arma nova, não tem viaturas boas, novas. O policial civil não tem condições de investigação. Então, e as coisas vão acontecendo. Imagina, pensa comigo aqui agora,
Se alguém assalta um banco e não é preso, aí começa a assaltar 1, 2, 3, 4 bancos. Todo mundo vai querer assaltar banco. Então, assim, é uma forma... E aí, a mídia, ela mostra muito rápido, então qualquer ônibus queimado acaba saindo em todas as televisões, em todas as mídias de maior porte, inclusive. Então, eu preciso chamar a atenção de alguém. O que eu faço? Queimo o ônibus. Não sou preso, não sou investigado. Se alguém morrer, vai ficar por isso mesmo, né? Um ônibus, quando queimado, Roberto, ele leva para a empresa repor um ônibus, é de 6 meses a 1 ano. Então, se você tem 10 ônibus numa linha e é queimado um ônibus, não é reposto automaticamente, não existe seguro para esse tipo de coisa. É uma coisa interessante, não existe seguro. Então, se essa empresa perde esse ônibus, ela vai comprar outro e alguém vai pagar. Esse alguém é você, trabalhador. Infelizmente. Bom, além desse assunto que é extremamente sério, né, o vereador já tem discutido isso na Câmara Municipal, nós temos uma outra questão que o Maurício Brinquinho também tem discutido na Câmara. Nós estamos aí com a criação de alguns corredores de ônibus e já foi anunciado alguns ônibus gigantescos aqui para a cidade de Guarulhos, mas a gente que conhece a cidade, e o Maurício Brinquinho acabou falando isso na Câmara, já pensou se um ônibus desse trava numa curva para a cidade inteira? Como é que o Sincoverg está vendo essa questão? Como é que o plenário da Câmara também está vendo essa questão desses grandes ônibus, os BRTs, aqui em Guarulhos, Maurício? Então, Roberto, eu tenho tentado me especializar cada vez mais na questão da mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana não diz respeito só a ônibus, mas a todo tipo de transporte, inclusive o transporte a pé mesmo, né? Questão de calçadas adequadas, né? Que em Guarulhos você tem os níveis de calçadas terríveis, né? Tamanhos, larguras, você não consegue andar. Mas a questão principal que a gente tem visto, tem debatido muito, inclusive em seminários dentro do sindicato, é que Guarulhos cresceu demais, muito, cresceu verticalmente. Então, onde existia uma casa ou 2, ou 4 casas com 4 famílias, hoje você tem prédios com 10, 15 andares, né? E você tem lá 150 famílias, né? Hoje você tem cerca de quase 2 carros por família, quase 1 carro por pessoa, desculpa. Quase 1 carro por pessoa na cidade. Então, se você tem uma família de 3, 4 pessoas, você tem 3 ou 4 carros na família. Pai, mãe, o filho. Então, cresceu muito a questão populacional em Guarulhos, né? A questão do veículo automotor individual, tem muitas facilidades hoje para você obter veículo, né? Então, cresceu, é enorme a quantidade de veículos, tanto na cidade, e aí a gente tem um complicador, que a gente mora muito perto de São Paulo, e aí a influência direta do trânsito de São Paulo também acaba atingindo a cidade de Guarulhos, e você não tem prioridade para o transporte coletivo. Você não tem vias estruturadas para isso, você não tem vias largas, os prédios cresceram às margens das nossas avenidas. Então, hoje, para você desapropriar uma avenida que nem a Timóteo Penteado, que nem a Otávio Braga, o próprio Tiradentes... É inviável. É inviável. E você não consegue alargar essas vias que seriam dos acessos mais rápidos. E não se dá prioridade ao transporte coletivo. Eu já tentei fazer discussão, inclusive até mesmo do rodízio, né? de veículos, e pretendo continuar essa discussão agora no começo do ano que vem. Porque o transporte coletivo tem que ser a prioridade de qualquer cidade, principalmente das cidades grandes. Mas para isso você tem que ter estrutura. Então você tem hoje corredores, principalmente intermunicipais, que saem de nenhum lugar e vão para lugar algum, né? Não levam a nada. E essa chegada desses BRTs, que chamam BRTs, é um veículo que a lógica desse veículo é que ele transporte bastante pessoas e seja rápido e que não faça tanta curva. Ele seria que nem se fosse um trem sobre pneus, né? Mas você não tem espaço físico para você fazer manobras. O carro desse tem 19 metros, Roberto. Cabe 180 passageiros. Se um carro desse quebra, você precisa de mais 4 ou 5 ônibus comuns para poder pegar todos esses passageiros.
né? Se você está pondo um ônibus desse numa linha, logicamente você vai diminuir o número de ônibus comuns, né? Você não tem pontos específicos para parar esse tipo de veículo. E o que ocorre? Em certos momentos, você vai parar em frente de lojas, de comércios, de mercados, e inclusive atrapalhando garagens, estacionamentos, e o tempo que vai levar para entrar tantas pessoas, para passar na catraca. A gente tem problema hoje na intermunicipal que já não, os cobradores cada vez mais diminuindo. A MTU não nos atende de maneira nenhuma para a gente discutir a questão da dupla função, né? E nesses ônibus grandes, nós vamos ter 2 cobradores ao invés de 1? Uma boa pergunta. E o motorista, ele vai ter um treinamento especial para um ônibus dessa... E aí é que está. Ele vai ganhar mais? Vai exigir mais do motorista. O motorista tem que ser melhor remunerado. Já o motorista do ônibus, que a gente chama ônibus pleno, né? O ônibus comum, hoje já deve ser melhor remunerado. O índice de estresse do motorista é muito grande, né? O motorista de ônibus urbano só perde o afastamento de motoristas de ônibus urbano, só perde para afastamento de policiais militares na questão de estresse emocional. Não, né? é um absurdo. A gente eu já andei muito de ônibus, né? Hoje, até por conta do meu serviço que eu tenho, acabou uma correria o dia todo, eu acabo não pegando coletivo, eu acabo trabalhando de carro. Mas eu vi coisas dantescas, brigando, muita gente brigando com o motorista, sem motivo. É uma coisa realmente doida. Além do que, agora com esse perigo. Quer dizer, é um monte de complicador, né, Maurício? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e voltamos ainda, continuando, conversando com Maurício Brinquinho, vereador e presidente do Sindicato dos Condutores de Guarulhos e região. É rapidinho. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277. 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia.
Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Programa Tribuna Livre, hoje conversando com o vereador Maurício Brinquinho, do Partido dos Trabalhadores. E ele está com um problemaço na mão, com grandes preocupações, porque além de vereador, ele é presidente do Sindicato dos Condutores. Então, é uma pressão muito grande com relação ao transporte de Guarulhos, né? Porque tem várias mudanças e a crítica acaba caindo para as empresas. E ele, como é, de uma certa forma, representante dos condutores, é muita crítica, é muita cobrança e acredito eu que também os motoristas agora devem estar mais no pé dele com relação a essa insegurança toda. Nós estamos falando com relação a esses ônibus grandes, que também vai trazer uma outra preocupação, esses BRTs, que são enormes, como o Maurício falou no primeiro bloco, são uma espécie de trem que aí vai estressar ainda mais o motorista. Aí ele estava levantando algumas questões importantes. Será que vão subir rápido? Vai ter um cobrador só? Vai ter 2 cobradores? Esses ônibus serão municipais ou intermunicipais, Maurício? São os ônibus municipais. Tem cerca de 20 ônibus municipais desse estilo. Inclusive, são ônibus de uma tecnologia super avançada, sabe, Roberto? Não tem o que você falar de errado da questão tecnologia, de conforto, né? Se tiver uma via própria, se tiver um espaço para ele andar, realmente rápido, né? Mas são inúmeras as situações que você tem que consertar primeiro para colocar ônibus desse tipo, né? Você tem que colocar semáforos inteligentes. Sim. Que um ônibus desse, ele não pode, quando ele para num ponto, o farol pode estar fechado para cruzamento. Depois disso, os semáforos têm que andar de acordo com o ônibus, para ele não ter... Hoje em Guarulhos nós temos o problema da velocidade, eu já falei aqui várias vezes, eu falo na Câmara, de velocidade, as empresas chamam de velocidade comercial, eu prefiro chamar como velocidade social. É velocidade de transporte. Se você tivesse uma forma, se você desse preferência para o ônibus, ele pudesse ir no tempo certo e voltar no tempo certo, você conseguiria diminuir o número de ônibus em Guarulhos, né? Porque hoje, para atender alguns bairros e para atender até, às vezes, algum pedido de associações, de vereadores, desse tipo de coisa, pede-se e colocam-se mais ônibus. Ah, está demorando o ônibus para chegar, tá, põe mais ônibus na linha. Ele não ajuda. Porque o problema é que o ônibus não volta para o ponto final depois. É verdade. Ele sai até ele fazer a volta no centro de Guarulhos, ou ele até fazer a volta nos bairros, ele demora muito. Então você acaba, se tivesse um fluxo melhor, você não teria tanta gente nos pontos, né? Tendo a prioridade, a velocidade. Eu sempre dou o exemplo do maratonista. O maratonista corre uma média de 19 km por hora. E os ônibus em Guarulhos hoje estão andando uma média de 12 km por hora. Muito pouco. Então, você pega aí um ônibus que sai do Fortaleza e põe o maratonista para correr junto com ele, ele vai chegar no centro de Guarulhos primeiro do que o ônibus, né? E cerca de 25 km, você teria que dobrar. Cerca de 25 a 27 km por hora, você conseguiria ter esse fluxo rápido, não teria tanta gente nos pontos, todos chegariam aos seus destinos mais rápido, mas tem que ter uma vontade política muito grande. Não adianta ter um BRT com 5 portas, né? Sendo que a gente ainda não tem corredores municipais. Vai usar as portas do lado esquerdo para quê? Então, são ônibus que não vão utilizar toda a tecnologia do ônibus nesse momento, né? Me dá a impressão que, às vezes, Guarulhos ele coloca a carroça na frente dos bois. Eu até falei isso também na Câmara que eu falei, até idealizado, mas é verdade. Nós estamos andando na contramão. Você prepara primeiro as vias, depois você melhora. Prepara as vias, tira os carros pequenos O transporte individual no Brasil, ele é muito mais... dá muito mais atenção para o transporte individual, né? Mas com o trânsito que você tem hoje nas grandes cidades, é muito melhor. Você está dentro do seu carro, que você escuta a música que você quer, você põe Você lê. Você põe a música, você põe um ar-condicionado, você tem um banco mais confortável, você conversa com alguém que está do lado. Então,
é inúmeras vantagens que você está dentro do carro. Porque você vai ficar parado no trânsito de qualquer jeito. Agora, se você põe um ônibus que anda mais rápido que o carro, que consegue ir com segurança, voltar com segurança, além disso, essas questões de você ter prioridade para o transporte público, para o transporte coletivo, né? E os corredores, você consegue aumentar a segurança. Você pode colocar câmeras nesses corredores. Mas Maurício, voltamos a uma questão. Como colocar corredores de ônibus no miolo da cidade? Ou melhor dizendo, tem solução para o que você está falando? Ou seja, aumentar essa velocidade? Como aumentar essa velocidade? Hoje, acho que o primeiro passo que deveria ser dado em Guarulhos é restringir o trânsito de veículos pequenos. Você tem que restringir os locais que veículos pequenos rodam. Né? Como você não tem espaço físico para os ônibus, né? Você tem vias hoje muito curtas, muito curtas, né? Muito estreitas. Você não tem como ultrapassar ônibus um pelo outro. Então, o ônibus acaba entrando no mesmo trânsito do carro pequeno. Então, tem que ter coragem e proibir carros de andar nas principais vias e nos centros. Né? Você vai ter alguns problemas? Vai. Crítica sempre tem, mas a gente precisa da prioridade para o trabalhador que necessita pegar o ônibus, ir para o seu serviço, voltar, ir para uma escola, para uma faculdade, voltar. Hoje o trabalhador está perdendo 2, 3, 4 horas. Tem trabalhador em Guarulhos perdendo quase 5 horas de ir para o trabalho e voltar para o trabalho. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, sabe, você diminuiria esse tempo, né? Então, esse seria a primeira grande... Você seria a favor que houve há alguns anos atrás, nós tivemos uma secretária de transporte que ela acabou estreitando ainda mais as nossas ruas. E tem algumas vias importantes que são muito estreitas e com calçadas muito largas. Você pensaria em retornar, diminuindo as calçadas e aumentando o espaço para os coletivos? Aí a gente entra em 2 problemas, né? Porque, como eu falei, mobilidade urbana, você envolve tudo quanto é tipo de transporte, inclusive o autotransporte, o andar a pé. Olha, na verdade, se você conseguisse pelo menos dar qualidade para essas nossas calçadas hoje, quem sabe até ela estreitar um pouco mais, você até conseguiria ter um fluxo melhor. Né? Inclusive, eu tenho até eu fiz uma proposta de lei que acabou já está, foi aprovada na Câmara em duas sessões. Duas agora votações. Estou esperando a sanção do prefeito ou não. Que dá um desconto no IPTU para quem adequar a sua calçada conforme a BNT, para que todos possam andar. Mobilidade na calçada, tanto para cadeirantes quanto para as pessoas em si. E eu espero, inclusive, com isso, dar um upgrade para que as pessoas vão e façam suas calçadas, porque para o poder público mexer em todas as calçadas da cidade vai demorar muito. E não dá, né? Não, e aí se você tem um desconto para você fazer a proposta de 30% do IPTU... E vale lembrar que a calçada é uma obrigação do próprio proprietário, do dono do terreno, né? E parece que não existe essa cultura, tanto que o pessoal faz... de qualquer forma. De qualquer forma, eles não pensam. Também talvez faltasse um pouquinho mais de orientação com relação a isso, não? Orientação, fiscalização, você não vê ninguém ser multado por isso. Então, eu acho que ao invés de você ir na questão da multa, você vai na questão do prêmio. Por isso que eu fiz essa proposta dessa lei, para que a gente incentive o guarulhense a tratar melhor essa calçada. Que aí, quem sabe assim, Roberto, a gente conseguiria estreitar um pouco a calçada, dando um maior... qualidade, alargar um pouco as vias. Olha, e nos últimos anos, muitos cadeirantes, eles têm, como diz até um amigo meu, o Firmino, os cadeirantes, eles estão vindo para a vida, estão vindo para as cidades e estão tomando conta da cidade mesmo, de uma forma muito bacana. Sim. E é necessário realmente ter essas calçadas de acordo para que eles vivam. Porque é impossível uma pessoa sair da Praça Getúlio Vargas e ter a Rua Dom Pedro pela calçada. Mesmo as pessoas mais idosas, elas têm grandes dificuldades
com relação à mobilidade. Bom, e com relação à qualidade dos ônibus hoje em Guarulhos, você acha que melhorou bastante, Maurício? Não, a qualidade dos ônibus hoje, você tem uma das frotas mais novas do país, né? Então, assim, a qualidade do ônibus... Não está muito cheio ainda, com relação a... Você está falando muito passageiro dentro da... Por causa da velocidade, Roberto. É aquilo que eu falei. Se você tem uma continuidade, um ônibus atrás do outro, num curto espaço de tempo, você não tem muita gente nos pontos. É verdade. Você transporta e é mais barato para o próprio ônibus. Um outro projeto também, que para mim facilita muito a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, é o Matrícula Fácil, né? O pré-matrícula fácil. Então, as escolas municipais teriam como você fazer uma pré-matrícula pela internet. Perfeito. Então, o pai e a mãe, para não ter que perder um dia de serviço, para ficar às vezes na fila da escola, para poder conseguir ou a matrícula ou a rematrícula, às vezes está dentro do trabalho, né? Aproveita lá a hora do almoço e pela internet, hoje o mundo globalizado, tudo é feito por computador, então ele já faria a pré-matrícula, marcando, inclusive agendando depois um momento para levar os documentos, sem perda de tempo. A trabalhadora está perdendo muito tempo no seu caminho para ir trabalhar, para voltar, e ainda teria que perder tempo. Eu acho que quanto mais tempo a gente economizar dos trabalhadores, para eles ficarem em casa, para eles terem seu lazer, para eles darem atenção para a família, melhor qualidade de vida. E para 2015, qual é o grande projeto para 2015 do vereador Maurício Brinquim? 2015, eu vou insistir novamente na questão do rodízio. Vou lutar bastante nessa questão e eu vou dar maior atenção para a questão de mobilidade. Me fizeram uma pergunta, quando o senhor levantou essa questão, esse rodízio iria abranger uma certa área, como São Paulo, por exemplo. São Paulo tem um limite, seria mais o centro. Esse rodízio de carros abrangeria toda a cidade de Guarulhos ou mais o centro ou os grandes centros? Não, a gente chama de a mancha de trânsito. Então, é feito um estudo pela Secretaria, onde mostra os principais focos de trânsito, onde realmente o trânsito para poder fazer esse rodízio. Na verdade, eu volto a insistir, eu vou defender muito que o transporte coletivo tenha prioridade máxima, né? Nas principais vias. Então, as principais avenidas, você consegue colocar, você tinha me perguntado dos corredores, você consegue colocar corredor de ônibus se você estreitar a passagem do carro. Você tem isso na Celso Garcia, o carro só anda de um lado e é uma faixa pequena. Então, você pode fazer isso na Otávio Braga, você pode fazer isso na Tiradentes, e aí sim você teria um espaço para fazer o corredor, tanto para ir quanto para voltar, limitando os carros a passarem, né? E porque o carro você pode entrar em qualquer outra rua, né? Você consegue manobrar um carro. Agora pega um BRT com 19 metros, quero ver onde que você vai fazer a manobra. Bom, quero agradecer aqui ao Maurício mais uma vez, uma pessoa fantástica, sempre nos ajudando, e também a Di, certo? Certo. A Di, ela que manda prender, manda soltar. Ela também é diretora do Sicoverg e ela acaba nos ajudando muito, que muitas vezes a gente não consegue falar diretamente com o Maurício e ela que está nos auxiliando lá. Muito obrigado. Esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook. Procura lá, Tribuna Livre Roberto, e você vai encontrar esses e outros programas. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.